Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 21 de agosto. Depois de um final de semana extremamente lotado, uma segunda-feira com uma grade um pouco mais reduzida, mas ainda com algumas pegadinhas. Eu espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Começamos o nosso planejamento de trabalho na Turquia às 15 horas, onde o Fenerbahçe enfrenta o Samsunspor. Não confunda o nome, parece um aparelho televisivo, mas não é, tá? Se a gente ler direitinho, não é. O Fenerbahçe, ele começa com uma cotação próxima de 1,60 e eu coloquei o Fenerbahçe aqui nas equipes que podem se complicar. Tem várias delas nessa segunda, tá? E eu já vou explicar para você o motivo. Primeiro, vamos entender o contexto. O Fenerbahçe vem de uma boa campanha na temporada passada, começou já com vitória para cima do, acho que foi o Gaziantep, que ele enfrentou aqui e venceu por 2-1, mas na temporada passada ele ficou um pouco abaixo do Galatasaray. O Galatasaray o venceu em confrontos decisivos e merecidamente o Fenerbahçe ficou ali na segunda, terceira colocação. Até acredito que o Beşiktaş tenha passado no final. O Fenerbahçe era treinado pelo Jorge Jesus, que agora foi pro Al Hilal, time do Neymar. Na verdade, o Neymar foi pro time do Jorge Jesus, ele tinha chegado lá antes, mas fez uma boa campanha na temporada passada. O Fenerbahçe fora de casa, teve uma defesa mais sólida, muito diferente do que a gente está acostumado na Turquia, né, daqueles times que fazem bastante gol, mas também tomam muito gol. O Fenerbahçe foi mais sólido na temporada com o Jorge Jesus, não sei agora com o novo treinador. Para falar do adversário, o Samsunspor subiu para a primeira divisão como campeão no ano passado, era da segunda divisão, e faz muito tempo que esses dois aí não se enfrentam na primeira divisão da Turquia. Desde 2012, vai fazer 11 anos ou 12 temporadas, né, que Fenerbahçe e Samsunspor não se enfrentam. Esses aqui foram os últimos confrontos deles, olha só. Final de 2011, temporada 11 e 12 e início de 2012, ainda na temporada 11 e 12. Naquele momento, né, o Samsunspor venceu o Fenerbahçe em casa e depois tivemos um empate. E na Copa, que também aconteceu em março de 2012, o Fenerbahçe acabou passando. Então é uma equipe que ficou ali agarrada na segunda divisão por muitos e muitos e muitos anos, né? Por si só, o mercado já traz uma expectativa de um favoritismo pela boa campanha do Fenerbahçe na temporada passada e também por criar um pouco de preconceito com uma equipe que veio da segunda divisão. Porém, vamos dar uma olhada aqui na último jogo do Samsunspor na segunda divisão. Esse aqui foi contra o Adanaspor, que era uma equipe que sofreu também lá com, eu não sei se foi a questão do terremoto, mas ele acabou saindo do campeonato e aí teve vários jogos ali com WO, né, com 3-0. Mas olha a campanha do Samsunspor na segunda divisão. Uma equipe que teve 23 vitórias em 36 jogos, foi a melhor defesa da competição, foi o melhor ataque da competição e dentro de casa foi uma equipe que fez 18 jogos com 13 vitórias, só perdeu 2, teve o melhor ataque em casa na competição, um gol a mais aqui do que o Rizespor, teve uma das melhores defesas, fica um pouquinho atrás do Göztepe, mas teve uma campanha muito, muito sólida. Então, eu sei que o mercado, ele tá levando em consideração o peso da camisa e obviamente a gente tem que levar isso em consideração também, mas eu tô curioso. Eu ainda não me convenci de que o Samsunspor vem para passar vergonha na primeira divisão, não. Eu acho que ele pode plenamente. E por que eu digo passar vergonha? Porque quando você coloca um favorito fora de casa a 1,55, significa que se ele tivesse dentro de casa, ele ia estar 1,30. E 1,30 para o Fenerbahçe é uma cotação de extremo favoritismo, chamando o adversário de, não vou dizer lixo, mas de uma equipe que vem para passar vergonha, para passar aperto. Então eu não tenho certeza. Me parece uma equipe que veio bem organizada da segunda divisão. Uma equipe que sobe campeã assim, é uma equipe que merece respeito, tá? E a gente tem pouco histórico para falar. Eu não posso chegar aqui e falar, das últimas vezes que o Fenerbahçe enfrentou o Samsunspor, foi isso, foi aquilo. Faz 11 anos, faz 12 temporadas. Não faz muito sentido. Então, para mim, é um jogo pra gente observar ao vivo, né? Se você é trader por aqui, então, muita cautela. Porque eu, sinceramente, não sei como joga. Eu tô sendo sincero com vocês. Eu não sei como é o estilo de jogo do Samsunspor. Então, a gente vai precisar ainda de algumas rodadas para entender o comportamento novo do Fenerbahçe, com as saídas e chegadas de jogadores, com o novo treinador e, principalmente, qual é a ideia do Samsunspor, se houve uma debandada de jogadores depois do título, se houve ali uma tentativa da diretoria em colocar caixa dinheiro no caixa da equipe, ou se manteve todo mundo e ainda se reforçou. Eu acompanho muito futebol alemão, tem time que vem da segunda divisão, não se prepara e aí toma cacete mesmo na primeira, mas pode ser diferente, então a gente vai precisar de algumas rodadas. O Samsunspor estreou com empate para cima do Sivasspor fora de casa e o Sivasspor é um adversário chato, então eu venho com cautela. Se você é trader por aqui,
aqui, você tem o benefício da dúvida, que é o quê? Faz ao vivo esse jogo, obviamente. Eu sei que pra você é Panther também dá pra fazer ao vivo, mas tem muita gente que não me escuta. Faz no ao vivo, espera pra ver como o Fenerbahçe tá se comportando, qual é o estilo de jogo do Samsunspor, se é uma equipe mais compactada quando joga contra o favorito, se ela joga mais propondo o jogo, se quer ser uma trocação, se é uma equipe mais kamikaze, tudo isso vai fazer diferença. Se for uma situação onde o Fenerbahçe tenha controle, domínio do jogo, vale a pena você até ficar de olho no ler a pior equipe em campo, né, pra você aproveitar alguma correção. Agora, se for alguma situação diferente, o Samsunspor é uma equipe kamikaze, que quer vir pra cima do favorito igual um maluco, ou é uma equipe que joga muito bem no contra-ataque, consegue sair das linhas de pressão do Fenerbahçe, aí já é um jogo perigoso pra você trabalhar no match odds. Tá? E é sempre ruim te indicar alguma coisa contra o favorito, porque o mercado sempre vai estar a favor dele na confiança. Então, situações de movimentação natural às vezes não vão acontecer. O mercado vai tentar sempre travar ali por ser o favorito. Se você é Panther por desconhecer o Samsunspor, mas por levar em consideração o que ele fez na segunda divisão, que é uma equipe muito sólida, melhor ataque, melhor defesa, uma campanha muito boa dentro de casa, eu não vou te indicar a vitória do Fenerbahçe. Para mim é uma equipe que pode se complicar. Até que se diga o contrário, eu venho com o benefício da dúvida, que é o quê? Traz pro ao vivo. Espera o jogo começar para você ver qual é o comportamento da equipe para você tomar a sua decisão. Aí, dependendo da situação, você pode pegar uma vitória seca do Fenerbahçe, ou um empate anula do Fenerbahçe, ou uma dupla chance do Fenerbahçe, se ele sai atrás do placar. Mas utilize o benefício da dúvida. É ainda a segunda rodada do Campeonato Turco. É um adversário que a gente não conhece. E o Fenerbahçe não é assim aquela equipe, tipo assim, topo mesmo, onde você fala, não, independente do adversário, o Fenerbahçe vai jantar. Temos nossas dúvidas, tá bom? Então, cuidado. Para mim, é um favorito que pode se complicar. E como a gente tem uma excelente defesa do Fenerbahçe na temporada passada e foi também uma excelente defesa do Samsunspor na temporada passada na segunda divisão, cautela em relação a gols, tá? Situação para gols aqui seria esperar o favorito, por exemplo, abrir 2 gols de vantagem, como foi o Real Madrid com a Almeria no sábado, por exemplo, que aí um jogo com expectativa under pode ter uma reviravolta. Mas até que se prove o contrário, eu ficaria de fora do mercado de gols. Às 15h45 na Série A italiana, o Milan faz a sua estreia contra o Bolonha, e é um adversário chato de se enfrentar historicamente. Na maioria das vezes o Milan, ele não perde, mas é um adversário muito chato, a gente vai ver isso. O Bolonha teve algumas mudanças no elenco, o Milan também. O Milan contratou bem, na minha opinião, vem reforçado, e pode ser que o Milan tenha um pouquinho mais de facilidade. Esse estádio do Bolonha é muito simpático, eu gosto muito, mas vamos falar um pouquinho sobre as contratações do Milan, 7 vezes campeão da Liga dos Campeões. Trouxe o Loftus-Cheek do Chelsea, o Pulisic também do Chelsea, o Chukwueze do Villarreal e o Noah Okafor do Red Bull Salzburg. Eu achava que o Okafor iria para o Leipzig, ele ia fazer aquela ponte aérea das empresas da Red Bull. E ele veio para o Milan. E eu tô bastante curioso para saber onde é que ele vai jogar, porque ele pode jogar de ponta também, acredito eu. Talvez ele jogue do lado direito aqui, porque do lado esquerdo a gente tem o Rafael Leão, que renovou o seu contrato. Para mim foi o melhor reforço do Milan, foi manter o Leão. Tem gente que fala, mas o Milan deveria ir para o time maior. Eu fui um dos que falei. Tá? Eu acho que o Leão ia ser muito melhor aproveitado numa equipe com mais recurso, principalmente de meio campo para ele. Só que eu não posso esquecer que o Milan é 7 vezes campeão da Champions. O Milan é o segundo maior campeão da Champions na história. Então o Milan é um time muito grande. Então, às vezes a gente, sabe, fica com essa coisa de Premier League e esquece, cara, que o Milan é gigante. Aí bate essa notícia de que o Leão renovou e a gente fica, mas não precisava, dava para ter ido para outro time. E é uma bobeira, né? Vamos ser sinceros, o Milan é muito grande e ele, obviamente, tem condição de voltar ao topo. Não foi muito bem na Champions nas últimas temporadas. Terminou saindo para Inter nas semifinais, foi Inter e Milan, e eliminou o Napoli, campeão italiano, que era cotado como favorito, acabou perdendo para Inter, mas mesmo assim, a gente tem essa mania e eu me coloco dentro dessa caixinha, tá? De ignorar um pouco o Milan pelo momento que ele tá vivendo, mas o Milan é muito, muito, muito grande. Em relação ao Bolonha, o Bolonha teve algumas perdas importantes, né? Acho que a principal foi o Arnautovic, e aí a gente às vezes peca em falar que o Arnautovic é um ex-jogador em atividade, porque o Arnautovic é um cara bom no Bolonha, ele fez bons jogos, ele dava uma condição ofensiva para o time muito boa. O Bolonha, pelo que eu vi aqui de contratação, ele tá buscando um rejuvenescimento da equipe, né? Ele tá buscando, vamos dizer assim, tirar aquela galera que já estava próxima da aposentadoria e trazer uma galera de correria. E isso pode fazer com que
Talvez ainda na adaptação o Bolonha tenha um pouco de dificuldade, mas eu gostei dessa janela de transferência do Bolonha, tirou alguns medalhões por ali, time do Thiago Motta, que a gente conhece muito bem. Então, o Bolonha, na expectativa, ainda pode dar bastante trabalho pro Milan, mas talvez nesse início ainda com essa, entre aspas, garotada, pode ser que o Milan com essas contratações tenha um pouco de superioridade, tá? Mesmo assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esse jogo. Aqui no histórico, eu peguei só os jogos do Bolonha em casa contra o Milan. A gente não vai encontrar a vitória do Bolonha. A última vitória do Bolonha contra o Milan foi em 2002 em casa. Então a gente sabe aqui que não é que existe uma paternidade, mas é muito difícil para o Bolonha vencer o Milan, tá? Mesmo o Milan nessas últimas temporadas não tão boas. Porém, as vitórias do Milan contra o Bolonha são vitórias mais apertadas. Você tem aqui um 4-2, mas você tem um 2-1, você tem um 3-2, você tem um 2-1, 1-0, 1-0, aí você tem um 3-3, 2-2, 0-0, 1-1. Então não é fácil vencer o Bolonha na casa do Bolonha. É provável que o Milan vença, mas não é certeza, tá? Por isso tome bastante cuidado. No histórico do confronto, obviamente você tem o Milan tendo um pouco mais de vantagem, mas o Bolonha é um adversário bem chato, tá? Se você é trader por aqui, tô bastante curioso para saber como vai se comportar esse novo Milan. Quem que vai ser os titulares, se a galera que veio do Chelsea já vai ocupar alguma posição, se o Okafor que veio do Salzburg já vai ter algum lugar na sua ponta direita, ou se vai ser substituto do Giroud, ou se vai ser substituto do Leão, não sei como é que vai se comportar, mas estou bastante curioso com o meio campo do Milan, tá? De qualquer maneira, se você é trader, com essa cotação de 2 do Milan fica interessante, porque com a criação de expectativa de um Milan podendo ter uma superioridade em alguns momentos do primeiro tempo, principalmente, você pode até ter essa cotação do Milan descendo. E dá para trabalhar também um Lei Bolonha sem problema nenhum, desde que o Bolonha seja de fato amassado ou seja dominado, vamos usar esse termo assim. Caso contrário, cuidado, tá? Eu não venho com um viés direcionado só para o Milan. Eu sei que eu quero trabalhar ou contra o Bolonha ou a favor do Milan. Isso é o que eu quero. Mas o que eu quero e o que o mercado quer, o que vai acontecer, são coisas completamente diferentes. O mundo não gira em torno do nosso umbigo. Se o Bolonha começar muito bem, acabou. Eu não vou inventar moda de fazer alguma coisa aqui a favor do Milan ou contra o Bolonha. Então utilize sempre da leitura de jogo. Se você é Panther, dado o histórico de um Milan mesmo tendo dificuldade, conseguindo vencer o Bolonha na maioria das vezes ou pelo menos empatando, um empate anula do Milan é interessante. Porém, utilize o benefício da dúvida, eu sempre falo com vocês. Tu não precisa entrar pré-live, é o primeiro jogo da competição. Tu não sabe se o Milan vai dar liga nesse momento, você não sabe como é que vai ser essa correria desses jovens jogadores do Bolonha. Espera o jogo começar. Tenha um pouco mais de fé no que você tá vendo, porque o histórico aqui é muito longe. Temporada passada, cara, já foi. Então, te aconselho a tomar um pouco de cuidado. Mas se você vê um Milan dominante, principalmente na meiuca, vale a pena ficar de olho nesse empate anula do Milan. Gosto do mercado de gols quando? E somente quando o Milan estiver na frente do placar. Por quê? Porque o Milan tem uma característica, e aí ele trouxe a temporada passada, de jogar de maneira bastante vertical. Ou seja, muita velocidade nos contra-ataques, principalmente com esse rapaz chamado Rafael Leão, tá bom? Aí vai ser interessante, principalmente se o Milan tiver com 2 gols de vantagem, porque aí você tem um Bolonha se desconfigurando. Fechou? Então, gosto disso daí. Às 16 horas na Premier League, o postulante ao título novamente Arsenal vai enfrentar o Crystal Palace. E aqui existe uma semelhança entre o que a gente falou do Milan e o Bolonha. Na maioria das vezes o Arsenal vence, mas é um adversário que dá muito trabalho, não só pro Arsenal. O Crystal Palace é um adversário chato de meio de tabela que dá trabalho para a maioria dos times que brigam pelo título, pela Champions, pelo Big Six ali. Então, sinceramente, eu acho que para os Big Six, né, no caso. Então, sinceramente, eu acho que é mais uma equipe para a gente tomar cuidado, para ter cautela. Então, é mais um que eu coloquei aqui nos favoritos que podem se complicar. Eu sei que é um pouco de pessimismo, né? Mas eu prefiro ser pessimista do que ser cego. Prefiro ver para crer, principalmente numa segundona dessa, depois daquela grade cheia no final de semana. 1,62 é a odd do Arsenal. E o Arsenal tem pela frente o primeiro desafio de um time cascudo para poder ultrapassar. O City pegou o Newcastle, que é um adversário que vai dar trabalho para o Arsenal. O City não jogou bem, na minha opinião, e mesmo assim venceu. Agora tem esse jogo do Arsenal com o Crystal Palace. É nesse tipo de jogo que você deixa ponto. E pode fazer, e vai fazer, obviamente, diferença lá na frente. Ambas as equipes começaram com vitória.
o Arsenal venceu a equipe do Forest dentro de casa. Primeiro tempo soberano, com padrão de Beck. Segundo tempo, horroroso. Recuo total. O Forest poderia ter empatado o jogo. O Crystal Palace começou com vitória para cima do Sheffield. E o Crystal Palace, se eu não me engano, perdeu não, saiu o Zaha, depois daquela era Zaha, tanto tempo na frente do ataque ali do Crystal Palace. Vamos dar uma olhada no histórico. Aqui dá pra gente ver, né, porque são equipes que se enfrentam quase que o tempo todo. O Crystal Palace dentro de casa contra o Arsenal. A última vitória foi em 2022. Aqui teve uma vitória mais recente. Aí depois em 2017 e a gente vai ter que descer bastante. Aí já não tem mais, tá vendo? Na década de 90, aí você vê que o Crystal Palace naquele momento, aquela situação era mais complexa. Ficava um tempo na segunda divisão, foi ter um confronto depois de 95, foi ter um confronto em 2004 e assim depois em 2013, ou seja, o Crystal Palace naquela época descia, subia, agora se manteve com mais frequência na primeira divisão. Mas ainda assim, o Arsenal tem domínio desse confronto, mas é um adversário chato. Na maioria das vezes que vence, não é tão fácil assim. Tem vários 2-1, 2-1, 3-1, 2-0, 1-0, então não é tão fácil assim enfrentar a equipe do Palace. Se você é trader, o Arsenal costuma começar muito bem o seu jogo, muito forte. Pelo menos em casa tem sido assim. Se isso acontecer, mesmo o Crystal Palace tendo um time muito cascudo, dá pra você ficar de olho nesse back Arsenal ou no ler para a equipe ao Crystal, tá? Porém, o Crystal Palace é um time chato, que sabe que o Arsenal vai tentar vir pra cima no início, que sabe que o Arsenal gosta de ter a bola, o Arteta gosta de ter a bola. Então, muito provavelmente, ver o Arsenal com a bola não necessariamente vai indicar que o Arsenal está superior em campo. Vai indicar que o Crystal Palace provavelmente tomou a iniciativa de jogar de forma reativa. Dificilmente você vai ver o Crystal Palace brigando pela posse com a equipe do Arsenal. Eu acho que vai ser um jogo muito mais parelho. No último confronto entre eles, que aconteceu no final do ano passado, nesse cenário aqui do Arsenal visitando o Crystal, as estatísticas do jogo indicam pra gente um Arsenal com menos posse de bola. Vamos dar uma olhada no primeiro tempo? O Arsenal teve mais posse de bola. Então, a gente pode esperar um Arsenal talvez no primeiro tempo mais agressivo, finalizando mais no gol do que o adversário, tendo mais escanteio, tendo mais ações ofensivas. E nesse jogo, o Arsenal fez o primeiro gol no primeiro tempo, com o Martinelli. E o que aconteceu no segundo tempo? O Arsenal recuou. Olha só o segundo tempo. Quase 70% de posse do Crystal. 7 tentativas de gol do Crystal Palace, mais finalizações do Crystal e o Arsenal ainda teve ainda mais escanteios. Mas, ou seja, você tem um volume maior do time do Crystal Palace perdendo o jogo e você tem, não é uma debandada do Arsenal no campo ofensivo, mas é um time que prefere recuar para contra-atacar. Isso pode se repetir, tá? Então, provavelmente se o Arsenal conseguir um volume de jogo muito grande no primeiro tempo e marcar o seu gol, no segundo tempo muito cuidado com estratégias de continuar a favor do Arsenal depois que ele já está vencendo no trade, ou entrar lei ao Crystal Palace quando ele estiver perdendo. Falo isso porque tem muita gente que trabalha esse tipo de estratégia, porque o Arsenal pode, assim como fez contra o Forest e fez contra o Crystal na temporada passada, dar um passo atrás e chamar o adversário para cima, podendo sofrer situações de perigo, tá? Então, muito cuidado. Se você é Panther, eu só pegaria uma vitória do Arsenal se você estiver vendo o primeiro tempo muito forte do Arsenal. Pegaria ao vivo. Dá até para pegar com uma valorização maior. Gosto de pensar no empate anula do Arsenal, mas aí a gente precisa também de uma valorização um pouco maior dessa cotação. A tendência nesse jogo é acontecer diferente do Milan e do Fenerbahçe. É que como o Arsenal tem uma tendência de começar agredindo logo no início o adversário, talvez essa cotação estabilize. Então, se você esperar a valorização, talvez demore um pouco mais para acontecer. Mas, pelo risco que o adversário pode te oferecer, eu não duvido que seja melhor esperar uma valorização para pegar um empate anula do Arsenal. Eu não trabalharia seco nesse tipo de adversário, tá? Pode vencer, beleza, sem problema, mas eu prefiro nesse caso ser um pouquinho pessimista e tomar um pouco de cuidado com o que o adversário pode apresentar. Às 8 da noite no Campeonato Brasileiro, o Goiás enfrenta o Atlético Paranaense. Temos aqui um mercado completamente indeciso. O Atlético Paranaense briga hoje para entrar nas zonas de Libertadores e o Goiás para escapar cada vez, para ficar cada vez mais longe da zona de rebaixamento. Afinal de contas, é uma rodada onde o Goiás pode, se vencer, sair um pouquinho mais, né, se distanciar um pouquinho mais dessa situação. As duas equipes foram eliminadas das competições da Conmebol, né, Sul-Americana, Goiás, Libertadores, Atlético Paranaense. Goiás foi eliminado pelo Estudiantes e o Atlético Paranaense foi eliminado pela equipe do Bolívar nos pênaltis. E isso deixou para o Atlético Paranaense uma necessidade enorme de já conquistar a vaga para o torneio, né, para o próximo torneio da próxima temporada. Vamos utilizar um pouquinho do nosso PDF de apoio. Se você não tem acesso ao PDF de apoio, é só se tornar membro do canal para ter acesso a esse e a outros benefícios, além de ajudar, obviamente, o nosso trabalho por aqui, o meu trabalho, né, como se eu tivesse uma grandíssima equipe. Mas, enfim, vamos utilizar o nosso PDF de apoio. Perceba a
coincidência de cores vermelhas e amarelas nas duas equipes. Isso não é para fazer homenagem a logo do Atlético Paranaense. Isso indica dificuldade. 33% de vitória apenas do Goiás dentro de casa, 22% de vitória do Atlético Paranaense fora. Em 22% das vezes que o Goiás jogou dentro de casa, ele saiu na frente do placar. O Goiás, na maioria das vezes, ele sofre o primeiro gol para buscar a recuperação. Na maioria das vezes. E a recuperação que o Goiás busca não é com criação, com toquinho, né, entre linhas, com organização na parte ofensiva, não. Na maioria das vezes que o Goiás está precisando é balão para a área, é chutão. E isso não costuma surtir muito efeito, né? Tanto é que o Goiás tem uma média de gols marcados muito baixa. O Goiás ficou sem sofrer gol em apenas 22% dos jogos e falhou em marcar em 33% deles. O Atlético Paranaense saiu na frente em quase 60% das vezes fora de casa, ou seja, mostra iniciativa, é um time bem treinado. Saiu na frente quase o dobro das vezes que o adversário, né? Então dá para esperar essa expectativa. Porém, em relação a ficar sem sofrer gol e falhar em marcar, são números muito parecidos. A média de gols marcados e sofridos é praticamente idêntica. O primeiro tempo das duas equipes é muito abaixo. A diferença aqui é mínima. O Atlético Paranaense venceu um pouco mais, o Goiás não conseguiu vencer nenhum primeiro tempo dentro da sua casa, e o Goiás perdeu um pouco menos, mas o número de gols sofridos pelo Goiás é até um pouco maior. Então é muito, muito parecido. No segundo tempo, eu tenho uma queda absurda do time do Atlético Paranaense, quase 70% de derrota. Uma equipe que perdia 33, passa a perder quase 70. Dobra o número de gols sofridos, também dobra o número de gols marcados. Já o Goiás tem mais vitórias, continua tendo um número menor de derrotas do que o adversário, mas continua tomando a mesma quantidade de gols praticamente que o adversário. Aumenta um pouquinho o seu poder ofensivo, mas o Goiás é aquele cobertor curto. Eu aumento daqui, mas pioro dali. Isso preocupa. A quantidade de gols de cabeça do Goiás, e aí eu listo de novo o que eu falei sobre esse bumba meu boi de ficar alçando bola na área, é grande, né? Mas é um perigo você ficar dependendo só disso, porque isso acaba favorecendo os zagueiros do Atlético Paranaense, que são bons zagueiros na bola aérea. O Atlético Paranaense também marca 6 gols de cabeça ali, apesar de ter tomado 5, tá? Se você é trader, para mim é um jogo completamente sem viés, para você não trazer nenhum tipo de preconceito, para você trabalhar aqui correção de preço e nada mais, tá? Não criar nenhuma outra esfera de preconceito por aqui. Ah, mas o Atlético Paranaense, mas o Goiás aquilo, cuidado, tá? Eu acho que é um jogo para correção de preço. Se você é Panther, eu não tenho embasamento para te indicar a vitória de nenhuma das equipes, nem empate anula, nem dupla chance, porque a campanha das duas equipes dentro e fora de casa são horrorosas, com todo respeito ao torcedor do Goiás e ao torcedor do CAP, mas são campanhas muito ruins. E não é de se esperar que o Atlético Paranaense faça uma excelente campanha fora de casa. Ele faz uma excelente campanha em casa. Mas sim, é possível criticar a campanha do Goiás em casa, uma campanha bem abaixo. Deveria e poderia sim melhorar um pouco mais para a equipe se distanciar um pouco mais da zona de rebaixamento. O que eu gosto de pensar por aqui, vamos dar uma olhada nas estatísticas em relação ao número de gols. Eu tenho 67% das vezes do Goiás o over 1,5 nos jogos dentro de casa e 89% das vezes o over 1,5 nos jogos do CAP fora de casa. Apesar da gente ter uma qualidade ofensiva baixa das duas equipes e uma dificuldade também relativamente mediana das defesas, me parece um jogo com uma tendência para ter pelo menos 2 gols. Mas eu não passaria disso, tá? Eu acho que é uma tendência de 2 ou no máximo 3 gols por aqui. Então dá para você pensar talvez no under 3,5, se você gosta de pensar num cenário para poucos gols, ou até para pensar num cenário de over 1,5, se você quer trabalhar a favor de gols. Agora, na minha humilde opinião, o melhor cenário é não criar expectativa para gols. Talvez o melhor cenário por aqui, se você quiser trabalhar a favor de gols, é esperar uma situação atípica. O Goiás abriu 2 gols de vantagem, tá tendo contra-ataque, ou o Atlético Paranaense abriu 2 gols de vantagem, tá tendo contra-ataque, ou tem uma equipe na frente do placar que quer aproveitar o contra-ataque. Fora disso, eu não me posicionaria. Eu tenho a tendência de trabalhar num jogo desse muito mais voltado para under goals do que para over, tá? Mas tem um embasamento, principalmente em números, da gente ter pelo menos 2 gols por aqui, mas olha, o under 3,5 nas últimas 7 do Goiás, nas últimas 8 do Atlético Paranaense, então eu trabalharia com um cenário de 1 a 3 gols no máximo, se for para fazer algo pré-live. Eu, como trader, só vou trabalhar esse jogo no mercado de resultado final, no Match Odds, ao vivo, com correção de preço. Agora eu vou te dar algumas opções de jogos extras para você fazer nessa segunda-feira, tá bom? Se você não é inscrito nesse canal ainda, já fica o convite para você se inscrever enquanto a gente comenta sobre isso. Vou começar aqui em Torino e Cagliari, o Cagliari voltando para a primeira divisão, depois de um tempo na segunda. Vai enfrentar um Torino, geralmente é um confronto mais truncado, tendência de poucos gols, 1-1, 2-1, 1-0. O Cagliari não é um adversário fácil, nunca foi,
Historicamente para o Torino, então nem se fala. Então eu coloquei aqui o Torino como uma equipe que pode se complicar também. Muito cuidado com essa cotação baixa, tá? É um jogo com uma tendência muito mais física do que propriamente uma tendência de favoritismo por aqui. Temos os mercados de gols como opção também, mas aí sempre trabalhando ao vivo. Talvez o Ankaraguçu contra o Demirspor na Turquia. Você pode até olhar aqui para um lado um pouco mais pré-live, mas olha a cotação. Horrorosa, o over 1,5, né? O over 2,5 está abaixo de 1,50. Isso aqui é muito baixo. Dá para pensar também num trabalho ao vivo. E a segunda divisão aqui da Holanda, que sempre tem cotações extremamente esmagadas, nem tem ódio aqui do over 1,5, eu te aconselho ficar de olho no ao vivo também, tá? Em situações extremas, com 2 gols de diferença, situação de contra-ataque, se você tiver stream para trabalhar, é melhor. Tanto aqui no jogo do Ajax contra o Graafschap, contra o jogo do Trash contra o Groningen, tá bom? E temos 2 jogos extras na parte da tarde também, que dá para trabalhar correção de preço. O Alavés contra o Sevilha. Sevilha perdeu a Supercopa da UEFA, já começou com derrota para a equipe aqui do Valência, dentro de casa. Muito cuidado com o Sevilha, não criaria tanta expectativa, o mercado já nem coloca o Sevilha como grande favorito. E também às 15h30, lá na Romênia, temos o Cluj, que é uma das melhores equipes por ali. Esse ano, esse último ano agora, bateu de frente aqui com a equipe do Faru Constanta, mas eu acho que o Faru levou a melhor. E temos também o Steaua Bucareste por aqui, mas dá para ficar de olho nesse jogo do Cluj, que começou com 2 vitórias, um empate e uma derrota. Não foi um início tão bom ainda do Cluj, mas vale o benefício da dúvida, pelo menos se a gente tiver stream para observar. Vou ficando por aqui, muito cuidado com essa segunda-feira, vários favoritos enfrentando jogos cascudos. Não é dia de ficar pensando em recuperação de banca, de prejuízo. Prejuízo não se recupera, head não se recupera. Eu vejo um monte de comentário aqui embaixo. Ah, Theo, eu me desestruturei num jogo e fui buscar recuperação em outro e acabei quebrando banca. Gente, quebrar banca no final de semana não é normal. Não é. Tá? Eu vou sempre bater nessa tecla com vocês. Quebrar banca num jogo, em 2 jogos, não é normal. Isso é falta de gestão. Se vocês querem ter vida longa por aqui, independente se você vem para recreação ou para tentar buscar algum tipo de profissionalismo, tenham gestão de banca, tenham paciência. Eu tô aqui todos os dias com vocês. Vocês acham que eu ganho dinheiro todo dia? Não. Eu ganho dinheiro, eu perco dinheiro, eu ganho dinheiro, eu perco dinheiro. Eu tenho na minha bio do Instagram, né? Eu arrisco dinheiro para ganhar dinheiro. Então eu tenho que estar disposto a perder. Vocês têm que parar de endeusar lucro e justificar prejuízo. Endeusar lucro e justificar prejuízo. Ah, o meu lucro é foda. Eu vou postar no Instagram fotinha com a mão para cima e dizer que eu acertei uma odd de 1,70. Vocês acham que isso é o quê? Vocês acham que isso é bom? Ficar endeusando uma odd de 1,70? Esse tipo de gente que você acompanha? Não tô aqui dizendo para você me acompanhar só não. Mas tomar cuidado com esse endeusamento de lucro o tempo todo. E aí quando tem prejuízo, ah não, foi porque o goleiro fez aquilo, o zagueiro foi aqui. Gente, prejuízo, você não justifica prejuízo. Você revisa a sua entrada, vê se foi uma entrada boa, se foi ruim, o que você pode melhorar. Prejuízo ele acontece. Você revisa para ver se foi uma entrada legal, para que você repita no longo prazo. Se não foi, se você foi apavorado, se você entrou sem nenhum critério, você melhore no longo prazo. Agora, o prejuízo, ele vai acontecer. As taxas de acertos de métodos de trabalho, elas não são beirando 99%, onde você vai acertar tudo. Toma cuidado, cara. Cuidado com essa coisa que vocês ficam, nossa, acertei uma cotação de 1,60, 1,70, de 2 que seja. Tomou um prejuízo? Normaliza também. Não é normal ganhar? Acho normal perder, porque enquanto vocês continuarem endeusando o lucro, vocês não vão estar preparados emocionalmente para perder dinheiro. E para ganhar dinheiro aqui no longo prazo, você vai ter que aprender a perder. Quer ganhar dinheiro? Aprende a perder dinheiro. Porque quando tá tudo bom, quando as coisas estão boas, quando a maré tá boa, é chupa Denise. Mas quando dá uma coisa errada, foi o goleiro, foi fulano, foi ciclano, vou recuperar no próximo jogo, vocês não vão ter longo prazo por aqui. E hoje eu falo isso pra vocês porque eu tenho pessoas que me acompanham que começaram ontem. Antigamente eu só criava conteúdo pra pessoas do trade, que já eram mais profissionais. Hoje eu tô falando com gente que tá começando agora, então muito cuidado com o tipo de coisa que vocês criam na cabeça sobre relação de lucro e prejuízo, entende? Tem relação de lucro e prejuízo onde você vai ganhar um pouquinho mais do que perder só. Então significa que você vai tomar vários prejuízos e vai ter vários lucros. Se em um desses prejuízos você tiltar, você não tá preparado. Então muito cuidado, tá bom? Em dias como esse, então, nem se fala. Não é dia de recuperar nada. Você não tem nada para recuperar. Trabalha focado. Grande abraço para você. Fica com Deus. Até amanhã.